Então vamos lá. Aqui então na estrutura, né, tem duas formas até de nós visualizarmos. Pode ser aqui em planta de piso, que eu prefiro, ou em corte, que é basicamente em pé aqui, né? Quando eu colocar aqui os acabamentos, ele mostra das duas formas. Vamos aqui então fazer o seguinte, clicar primeiro em inserir, ele vai inserir um outro objeto aqui, no caso o limite do núcleo, né, em estrutura. Quando for acabamento, você pode utilizar acabamento ou substrato. Eu vou colocar aqui, por exemplo, acabamento 1. Vou clicar em inserir novamente e vou colocar acabamento 2. Obviamente, um interno e o outro externo. Aqui, por enquanto, está tudo no núcleo da estrutura. Eu preciso, então, fazer algumas modificações. Vou selecionar aqui ó, o acabamento 2 através do número dele e clico aqui, por exemplo, abaixo. Ó, e ele fica abaixo do limite do núcleo. Seleciono o acabamento 1 e clico acima, para que ele fique acima do limite do núcleo. O que fica, vamos se dizer, fora do limite do núcleo, acima ou abaixo, são acabamentos. E o que fica dentro é estrutural. Nesse caso, aí você tem que definir tudo. Eu quero, então, definir, por exemplo, qual a espessura desse acabamento. O padrão é você trabalhar com 2,5 cm, totalizando 5 centímetros na parede. Então, vamos fazer o seguinte. A espessura vai ser 0,025. Cuidado que aqui ele está em metro, então 0,025. A mesma coisa aqui embaixo, 0,025. Nesse caso, se eu tenho 2 centímetros de osso e mais 2,5 de cada lado, a minha parede ficou com a espessura total de 25 centímetros. É o que eu quero? Não, de forma alguma. Então eu venho aqui ó, na estrutura dela, que é o osso, a parte do núcleo central, e coloco 15. Agora, quanto que eu tenho total para a parede? Um tanto aqui, uma quantidade de 20. Só você clicar fora que ele atualiza para você. Quanto a material, eu tenho aqui um acabamento na parte superior, né, que está aqui sem material, está por categoria. Na verdade, nenhum deles tem material ainda. Então, vou clicar aqui em por categoria e vou inserir um material de pintura, né? Lembrando que como eu iniciei um projeto nativo do Revit, né, todo o material que tiver aqui vai ser somente material distribuído pelo Revit. Se você quiser outra coisa diferente, você tem que criar o seu próprio material. Faremos alguns nesse curso, embora eu vou focar mais nessa questão de material, na parte de design arquitetônico, que vai ser o próximo módulo. Vou colocar aqui então pintura, para ver se tem algum inicial. E ele não tem nenhum que atende para mim na parede. Não tem problema, eu vou clicar aqui embaixo, criar um novo material e vou fazer um material aqui de pintura. Ele colocou aqui, ó, padrão novo material. Vem em identidade e acostumem a fazer uma condição aqui, que é colocar um ponto antes para que você possa encontrar, né, com maior facilidade depois seu material. Todos que têm um ponto são mostrados primeiro. Então vou colocar aqui, ó, pintura branca. Ok. Perfeito. Aqui então em gráfico você pode selecionar um RGB, né, para ele trabalhar no sombreamento. Poderia clicar aqui sobre o RGB e inserir uma cor. Vamos colocar aqui a pintura branca mesmo. Aqui você tem opções para poder definir como que vai ser mostrado essa pintura em um plano de corte, tá joia? Aqui, por exemplo, é semelhante a um plano de corte. O outro que eu troquei seria mais voltado para um plano de corte. Mas, por exemplo, vamos supor que toda essa pintura eu quisesse que ela ficasse dessa forma aqui, ó, com essa, podia ser essa rachura cruzada, né? Vou clicar em OK, beleza. E todo o padrão aqui para a superfície, vamos supor que fosse esse tipo de rachura. Isso aqui é só visual, tá joia? Então já vou explicar para vocês que dependendo do tipo de vista que você tiver, né, e não tiver, por exemplo, um modo realista que mostre a cor branca, ele vai substituir por esse desenho que você inseriu aqui. A aparência, nesse caso, eu vou utilizar RGB também, não vou trabalhar com nenhum tipo de textura, né? Depois nós vamos utilizar a textura aqui, mas por enquanto eu não vou trabalhar com ela. Vou selecionar aqui uma cor branca, ok, e é o que eu vou utilizar para o meu material. Percebam aqui em cima, ó, que ele vai atualizar ele, né? Aqui não precisa para a parede de nenhuma dessas
condições e também depois eu foco um pouco mais sobre a aplicação de material nela. Isso aqui não é final, tá joia? É simplesmente um modelo que nós estamos criando. Depois você pode colocar papel de parede, eu vou estar mostrando isso, né? Ou criando um outro tipo de pintura, pegando uma imagem como textura aqui para poder inserir nessas paredes. Aqui é simplesmente preparando um material que tenha um acabamento com a pintura branca, uma cor branca de cada um dos lados, de 2,5. Na próxima aula, então, nós vamos aqui concluir esses ajustes e iniciar as paredes externas do nosso projeto.